Glória a Deus. Então, queridos, sem mais delongas, abra comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Nós vamos ter uma palavra de Deus para a sua vida. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Vamos ver se a gente fala alguma coisa daquilo que o Espírito Santo ministrou a nós. Aleluia. Marcos capítulo 8, verso de número 22. Você que não tem Bíblia impressa, você pode usar seu aplicativo aí no smartphone ou ler conosco aqui na nossa projeção. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então os seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. E a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Amém? Glória a Deus. Quantos já ouviram essa palavra sobre o cego de Betsaida? Acho que todo mundo aqui, né? Existem algumas revelações nesse texto que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu ladinho. E eu gostaria que você dissesse assim: olha, Jesus vai mudar a tua geografia. Fala para ele: eu preciso que você esteja acordado. Fala com ele assim: toda a energia que você gastou lá na praia, hoje, no Natal, fala para ele todo o acúmulo de peru, de chester, de bacalhau que ainda está em você. Você vai usar aqui hoje para a gente glorificar a Deus junto. Tá bom? Tem muita energia acumulada aí. Amém ou não amém? Quantos aqui tem energia acumulada no corpo aí? Diga glória a Deus. Aquilo que você comeu vai servir para a gente fluir aqui hoje. Eu preciso que vocês percorram comigo a história. Olha só, Betsaida era uma cidade circunvizinha a Cafarnaum. Foi uma das 3 cidades que foram amaldiçoadas por Jesus. Quando Jesus fala: ai de ti, Corazim, Betsaida, e falou uma outra que eu me esqueço agora, mas ele fala sobre 3 cidades, e ele amaldiçoou essas cidades. Ele disse que haveria mais misericórdia sobre Sodoma do que sobre essas 3 cidades. Betsaida estava inclusa nesse grupo. Aí Jesus, ele entra em Betsaida, ele e os seus discípulos, e a palavra fala, segundo o texto que a gente leu agora, que algumas pessoas que moravam nessa aldeia, ao perceberem que Jesus estava naquela aldeia, essas pessoas, alguns amigos, algumas pessoas da cidade, pegam o cego e conduzem o cego a Jesus. Essas pessoas direcionadas, essas pessoas que, eu tenho sempre dito isso, né? Existem pessoas que elas sabem discernir tempo, elas sabem aproveitar as oportunidades, e quando elas visualizam a oportunidade, elas não perdem tempo. E alguns moradores dessa cidade pegam o cego que não era do povo
lado. Marcos, ele narra essa história e ele diz, ele fala categoricamente: o rapaz estava na aldeia, porém ele não era da aldeia. E eu quero começar esse tempo dizendo para você que ainda que você esteja sendo humilhada ou humilhado na aldeia, o seu lugar não é na aldeia. Você pode estar sendo perseguido na aldeia, mas o seu lugar não é na aldeia. Preste atenção, você pode até estar pedindo esmola na aldeia, mas o seu lugar não é na aldeia. Jesus entra numa geografia para transformar a realidade de um cego. Jesus entra, Jesus, movido pelo Espírito, ele entra numa cidade que talvez o coração dele já até havia fechado para aquele ambiente. Mas Jesus é diferente de nós. O nosso coração, quando se fecha para um lugar, para um ambiente, a primeira coisa que a gente faz é desviar o caminho. A primeira coisa que a gente faz é rejeitar, é fechar a porta. Apesar da palavra que o próprio Jesus lança sobre Betsaida, apesar da palavra, Jesus entra ali para transformar a história de uma pessoa. Porque uma pessoa para Jesus vale muito a pena. Jesus fala que uma pessoa para ele vale muito mais do que o mundo inteiro. E às vezes a gente não consegue, apesar da gente ler, estudar, a gente gasta tempo querendo conhecer, mas às vezes a gente fica tão ocupado em falar de Jesus, que a gente se esquece de se mover como Jesus, de tocar como Jesus. Jesus não entra fazendo barulho em Betsaida. Jesus não chega falando: ei, eu sou o cara. Jesus entra ali para tocar alguém, para mudar a história de alguém. E eu quero falar com você que entrou aqui nessa noite. Talvez esse lugar seja o último, fosse talvez o último lugar que você iria entrar. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que entrou em Betsaida, ele está aqui para transformar a sua história. O evangelho que ainda propomos pregar é um evangelho que transforma, é um evangelho que liberta, é um evangelho que toca. Apesar de estarmos em meio a uma pandemia, esse evangelho ainda toca. Aí uma coisa que eu acho muito interessante, eu gostaria que vocês fossem acompanhando comigo o texto. A Bíblia fala que algumas pessoas trazem o cego a Jesus e eles suplicam a Jesus. Olha para vocês verem. Eles vêm com o cego que não era da aldeia, suplicando para que Jesus fizesse o quê? Falasse? Não. Suplicando para que Jesus tocasse. Presta atenção. Há momentos que a nossa boca vai se calar, para que as nossas mãos falem. Porque no evangelho é tudo trocado. A gente entende que mão toca. Para a palavra, para Jesus, mão não toca, mão fala. É muita doideira doida, gente. Os amigos conduzem o cego e falam e suplica para que Jesus toca. Porém, esses amigos, essas pessoas que levam, que conduzem o cego,
provavelmente já tinha ouvido falar que Jesus, através de um toque de uma mulher hemorrágica, que estava sofrendo de uma hemorragia, eles talvez ouviram falar desse testemunho dessa mulher. Essa mulher se tornou uma propagadora do ministério de Jesus. E talvez eles mesmos disseram: olha, eu simplesmente ouvi dizer que uma mulher tocou. Ela tocou e a Bíblia fala que ela extraiu virtude, não é isso? Através do testemunho da mulher, esses homens agora começam a replicar o testemunho. Fala assim: então vamos conduzir o cego para que ele também toque. O homem era cego, ele precisava ser conduzido. Alguém precisava conduzir o cego. Eu não sei se você já entrou no mistério que Deus tem para a sua vida aqui nessa noite. Talvez você ainda está aí vagando. Talvez você ainda está aí pensando. Mas olha só, queridos, homens usaram de bondade e misericórdia e valorizaram a vida de um cego que estava fora da sua casa, que estava fora da sua aldeia, um homem que estava fora de sua geografia, um homem que não tinha talvez pago o imposto ali em Betsaida, mas a vida daquele cego era importante para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, ao invés de conduzir o cego a um especialista de olhos, ou conduzir aquele cego a um hospital, eles conduzem aquele cego a Jesus. Presta atenção, está na hora de nós conduzirmos, está na hora de nós usarmos de misericórdia e bondade. Para quantas pessoas nós falamos de Jesus? Passamos um ano inteiro falando sobre o mesmo assunto, mas nós em momento algum tocamos pessoas. Gastamos tempo procurando e pesquisando sobre uma praga, sobre um vírus, sobre uma dificuldade, mas não atentamos para os cegos que estavam à beira do caminho. O problema é que às vezes nós estamos mais cegos do que o cego de Betsaida. O problema é que a gente só consegue ver o que está diante dos nossos olhos, porque a gente já não tem mais uma visão periférica. Queremos viver as realidades dos céus, mas nós não queremos enxergar a necessidade daqueles que estão no nosso caminho. Jesus entra em diversas cidades, produzindo e realizando coisas, transformando a realidade de pessoas. E olha que o ministério de Jesus durou apenas 3 anos. Ele tinha pressa na execução daquilo para o qual ele foi chamado, para o qual ele foi enviado. Jesus tinha pressa, mas Jesus para um dia para falar, para ter um encontro com uma mulher à beira de um poço. Jesus foi um homem que parava durante horas para ouvir o relato da história de uma pessoa que estava enferma. Em que nós temos parecido com aquele a quem nós temos falado tanto que amamos? Quem ama corresponde. Quem ama dá, mostra também as suas obras. Queremos ser vistos, porém a gente não vê. Cobramos para que nos vejam, mas a gente não quer enxergar quem não está vendo. Dá um cutucão aí no teu irmão. Diga para ele: você precisa ver. Pastor, eu preciso de uma bênção. O cego também precisava. Os amigos dos cegos também precisavam. Porém, a vida do cego naquele momento era mais importante. Essa é a grande dificuldade que a gente tem.
é de enxergar que às vezes Jesus entra em Betsaida por causa de um. Só que às vezes a gente quer tomar o lugar do cego. Geralmente a gente quer tomar o lugar do cego de Betsaida. Você está vendo. A oportunidade agora é para o cego. Betsaida, apesar de ser uma cidade amaldiçoada, uma cidade que não era benquista, uma aldeia que não era benquista, que pesou sobre ela uma palavra, ali, daquele lugar, saíram 3 dos apóstolos de Jesus: Pedro, André e Filipe. Por mais que o lugar para onde nós olhemos, talvez não seja tão aprazível aos nossos olhos, deixa eu te falar, existem pessoas ali que Deus vai utilizar, que serão ferramentas para que o evangelho de transformação alcance outros. André, Pedro e Filipe foram 3 pessoas que foram tiradas, foram resgatadas. É agora o cego, que estava nesse ambiente como um mendigo, vivendo uma realidade desfavorável. Para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, Deus vai precisar nos mover. E eu estava orando sobre esse tempo, o ano da revelação. E eu quero dizer para os irmãos que esse ano vai ser um ano onde Deus vai mover muita gente. Porque é impossível termos a revelação do Filho de Deus e permanecermos no mesmo lugar. É impossível termos os nossos olhos abertos e permanecermos da mesma forma. Jesus entra na aldeia para transformar uma realidade. Porém, Jesus não permanece lá. Porque Jesus é o tipo de gente que não para. Ele está em completo movimento. Jesus não se assenta repetidamente todos os domingos e muitas das vezes até cruza os braços para receber uma palavra de direcionamento e permanece do mesmo jeito após a palavra de direcionamento. Quanto tempo faz que a gente está sentado no mesmo lugar e parece que nada muda? Como está a tua vida? Você já está chegando ao final de um ciclo. 2020 está acabando. O que mudou na sua vida? Aonde a visão que Deus lhe deu está te conduzindo? Para onde essa visão está te levando? Como estamos nos comportando diante dos encontros que a gente tem com Jesus? O evangelho, irmãos, nunca foi um oba-oba. O evangelho nunca foi fácil, nunca foi um mar de rosas. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a resposta de Deus para um mundo que está em crise. O evangelho é a solução do universo. O evangelho é a resposta para o governo desta era. Mas cadê os Filipes? Cadê os Andrés? Cadê os Pedros? Quando esses 3 homens tiveram um encontro com Jesus, a geografia na vida deles foi mudada. Abraão, quando ele teve um encontro com Deus, com a voz de Deus, a sua geografia foi mudada.
Jacó, quando tem um encontro com Deus, a sua geografia foi mudada. Daniel teve a sua geografia mudada. Elias, Eliseu, João Batista. E você? E eu? Estamos querendo apenas ser curados, mas não queremos ser movidos. Queremos ser salvos, mas não queremos ser movidos. Queremos a prosperidade, e falar de prosperidade é algo que aflora o povo delira. Quando fala Deus está abrindo uma porta, o povo pula. Por quê? Porque o nosso coração está no tesouro da terra. Mas Paulo vai dizer que os nossos pés estão aqui, mas a nossa cabeça está lá. Precisa estar nas coisas dos céus, as coisas do alto. Queremos ser movidos, queremos ser usados pelo Senhor, mas o que almejamos são os altares construídos por mãos humanas. Jesus foi um homem, foi um missionário, um evangelista, um profeta no seu tempo, que não buscou as sinagogas ou os grandes templos do seu tempo. Jesus buscou os perdidos, os necessitados, porque Jesus se movia por misericórdia. Jesus se movia por bondade. O que está faltando no nosso tempo é bondade, é olhar para alguém da mesma espécie, é olhar para o meu igual e me mover como Jesus se movia. Deus não vai cumprir a promessa dele na sua vida transicionando você da cadeira branca para o altar de alvenaria da Hebron. Deus vai mudar a tua geografia, te tirando de dentro dessa casa, de dentro desse prédio, dessa cadeira branca, e te conduzindo para as Betsaidas que estão lá do lado de fora, clamando, buscando pelo que nós temos. Pastor, eu não sei falar. Jesus não tem um encontro falando, Jesus tem encontro passando. Não é sobre falar, é sobre passar por alguém. O evangelho nunca foi de palavra. A gente fica esperando ter a experiência, fica esperando ter a palavra certa. E quando eu estava ministrando, estudando sobre isso hoje à tarde, lendo esse texto, eu me lembrei que Deus já me levou em muitos lugares. Eu quero até aproveitar aqui para falar da Natália. Foi uma moça que eu cheguei. Eu estava num salão. Tá eu lá, o Eduardo na época, escovando o cabelo. E ela passa atrás da cadeira onde eu estava. Eu olho para o espelho. E Deus disse: vai até ela e diga a ela que você vai ser pastora dela. Diga a ela que ela precisa voltar. Diga para ela que ela precisa estar no altar. Quantos anos já se passaram, né? E hoje ela está aqui. Quantos que estão aqui, que é resultado do encontro de alguém que passou pela sua vida e simplesmente olhou para você e deu um abraço em você, e isso fez com que essa pessoa te seguisse, simplesmente porque você passou na história. Quantas pessoas aqui teve as suas histórias marcadas porque alguém passou na sua vida, sendo Jesus.
Lembrei da Betinha, hoje é ovelha oficial. Mas quanta história. Quantas histórias. Não é sobre falar, é sobre passar. Não perca a oportunidade. Hoje, talvez, hoje no presente você não esteja compreendendo. E um dos grandes problemas da gente é não entender o presente. Mas olha só, hoje você não está compreendendo o presente. Mas amanhã você vai entender porque que você está vivendo tudo isso aqui. Hoje talvez você não está entendendo o processo que você está vivendo. Mas amanhã você vai entender. Com Jacó foi assim. Vocês lembram que Jacó cavou um poço? E qual era o propósito de Jacó? Naquele poço, ter água. Só que para Deus, o propósito de Jacó era para ele. Ele queria cavar um poço para ter água. Só que para Deus, Jacó estava ali edificando um gabinete em meio ao deserto, que mais tarde ele ia ficar ali um meio-dia esperando alguém que viria pegar água. A samaritana. O que você faz hoje só será revelado amanhã. Portanto, continue cavando poços. Continue pregando o evangelho. Hoje a palavra que eu tenho para você é: continue fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Se é para cavar poço, cave o poço. Se é para dar água, dê água. Não pare porque estão olhando para você. E às vezes a gente é julgado. E tem pessoas que olham para a gente como um buraco. O que é que a gente faz com buracos? Quando você está com um carro, quando você está na direção de um carro. Meu marido, por exemplo, é assim. Todo homem que está aqui deve se identificar com isso. Homem no volante, então, se ele avista um buraco, a primeira coisa que ele vai fazer é desviar do buraco. É ou não é? A gente costuma fazer isso com pessoas que a gente julga ser buraco. A gente desvia. A gente desvia. Tem gente se desviando de cegos porque não quer ter trabalho, não quer que o carro quebre. A gente se desvia do problema. A gente tenta dar uma pernada daqui, outra dali. Mas olha só, enquanto você está desviando do buraco, o buraco está sendo cavado. E aquilo que um dia foi taxado como um empecilho, um impedimento, vai ter fila para beber do que vai sair daquele buraco. Para nós é um problema no meio do caminho, para Deus é poço. Porque todo poço começa com um buraco pequeno. Até que Deus acabe o plano dele, irmãos, vai ter muita gente desviando de você, porque julga você ser um problema. Satanás também tem a mania de dizer pra gente que a gente é um problema. Faz a gente parecer ser um buraco no meio da rua. Só que Deus não vai parar de cavar. Porque Deus está preparando você para o gabinete de samaritanos. Deus está preparando você para ser uma fonte de águas vivas. Deus está preparando você não para matar a sua sede, mas Deus está preparando você para cavar em você uma fonte, para fazer de você uma fonte que vai ganhar toda uma cidade. E Deus, Ele é especialista em fazer isso, pegar gente que não presta
Eu estou aqui porque eu não presto, porque eu não valho nada, porque se eu valesse alguma coisa eu não estaria aqui. Então olha para o teu irmão, fala com ele, tu é a geração de que não vale nada. E eu gosto sempre de falar assim para o povo não se achar, porque às vezes o povo se acha demais. Mas Deus sabe de onde Ele nos tirou, e a gente também sabe. Eu estou me lembrando de quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista. João Batista é decapitado. Jesus já identifica, porque, irmãos, a gente precisa entender o movimento dos profetas nesse tempo. Jesus, ele entendeu o movimento do profeta João Batista. João Batista foi trazido a essa realidade para um propósito, todo mundo sabe. Quando João Batista é decapitado, Jesus fica triste. Primeiro porque eles eram primos. Segundo porque Jesus já começou a preparar o seu espírito e a sua alma para o que estava por vir. Ele já sabia, está perto do fim desse ministério aqui. E a palavra fala que Jesus chama os seus discípulos e fala: vamos para o deserto. O profeta conduz a gente para desertos. O profeta tira a gente de Betsaida e conduz a gente para deserto. Anda com o profeta que você vai andar em deserto. Anda com o profeta que você vai ter para comer é mel silvestre, gafanhoto, bicho de pele de camelo fedido. Não vai cheirar bem. Anda com o profeta que é assim. Jesus chama os discípulos e fala: vamos para o deserto. Alguém ouve Jesus falar, chamar os discípulos para o deserto. Alguém ouve, ó, mais um aproveitador de oportunidade, ó. Sai contando para toda uma cidade: Jesus está indo para o deserto. Quando Jesus chega lá, mais os discípulos, Jesus encontra lá só um pouquinho de gente. Mais de 10.000 pessoas estavam aguardando Jesus. E a palavra fala que quando Jesus chega e encontra mais de 10.000 pessoas o aguardando, mais uma vez ele é movido de íntima compaixão. E agora Jesus começa a ministrar sobre aquele povo. Ele começa a ensinar o povo. Logo chega a tarde, chega Filipe diante de Jesus e fala assim: mestre, vamos dispensar o povo. O povo está com fome. Já é final de tarde, está na hora do café com pão, com manteiga. E nós não temos nada para alimentar essa multidão. Jesus olha para Filipe e fala assim: vai ver o que você consegue aí, no meio desse povo, para que essa multidão seja alimentada. Filipe sai, vai lá, vai procurar. Quando ele volta, vamos voltar aqui um pouquinho. Irmãos, eu sempre me perguntei por que Jesus não foi ao tesoureiro do grupo. Ou vocês acham que Jesus não tinha um dinheirinho na aljava? O ministério de Jesus era organizadíssimo. Vocês acham por que Jesus não foi a Judas? Porque a função de Judas no ministério de Jesus era ser tesoureiro. E aí hoje à tarde Deus falou comigo: sabe por que eu não fui a Judas? Porque para fazer grandes coisas eu não conto com infiéis, com ladrões, com mentirosos. Grandes coisas eu me alianço para fazer grandes coisas com gente de moral, com gente de caráter aprovado, com gente que tem fidelidade, com gente de bondade, com gente que obedece princípios. Para fazer grandes coisas, Jesus não vai usar ladrões. Para alimentar multidões, Jesus não vai usar Judas. Então, fica a dica para 2021. Se você tem sido um Judas, está perdendo a oportunidade de viver grandes coisas, se converta.
É hora de convergir a Cristo. Judas não viveu grandes realidades porque tinha um coração impuro. Gente que sai por aí falando mal de gente por trás, você nunca vai viver coisas grandes, porque Deus não conta com você e nunca vai contar com você, nunca vai contar comigo para realizar grandes coisas na terra. Ainda que a tua função seja a de administrar as coisas dele. Pegou aí? Ou tá difícil? Fala com ele aí, fala com teu irmão aí. Olha para ele, diga para ele, você quer viver grandes coisas? Seja fiel. Talvez tem pessoas que estão dizendo assim: poxa, Jesus quebrou um princípio aqui, porque se ele bota o homem para ser tesoureiro, na hora que ele precisa do homem, ele deixa o homem e levanta outro. Deus faz com quem ele quer. Deus prova os corações. Eu vou finalizar, porque eu estou achando que vocês estão querendo que eu pare. Vamos parar, gente? Eu estava dizendo hoje para o meu irmão, eu estava falando com ele, a gente estava conversando, a gente estava no tempo, almoçando, tempo de celebração, de comunhão. Eu estava dizendo a ele o seguinte: quem alinha a igreja é o pastor. Vocês recebem uma orientação, muitas das vezes uma exortação do pastor, mas não recebe de outro. Porque ovelha é assim, ovelha ela vai ouvir a voz direcionável do pastor. E a palavra que Deus deu para nós aqui, para esse último domingo do ano, é essa. Está na hora de sair de Betsaida, e agora eu vou começar a pregar. Pregar não que eu não prego, eu sou profeta, eu já disse para vocês. Tem um monte de pregador aqui, um monte de mestre aqui. Mas o que Deus me disse é o seguinte: só eu posso tirar cegos de Betsaida e mandá-los para casa. Discípulos conduzem pessoas a Jesus para que Jesus os toque, mas só Jesus pode tirar discípulos, pode tirar cegos, pode tirar gente, pode tirar o Brasil, pode tirar o mundo de aldeias que estão debaixo de palavras de maldição. Só Ele pode nos mandar de volta para casa. Marcos, ele finaliza dizendo que Jesus faz lá, cospe, pega o lodo lá, pega a terrinha e taca no olho do cego. Eu não vou me ater a isso aqui. Eu não quero me ater a como Jesus fez, o que aconteceu, como o homem ficou só vendo árvores. Depois Jesus fala de novo, agora o que você vê? E o homem começa a ter a visão clara. Não, mas eu quero falar com vocês apenas isso. Jesus, após a vista do cego ter sido restaurado, ele via tudo claramente. E o versículo 26 diz: Jesus mandou para casa dizendo: não entre mais no povoado. Pegou? Se você está no lugar errado, Jesus está dizendo para você: estar no lugar errado é viver deficiência, é viver inoperância no ministério, é viver fragilidades na sua alma, é viver frieza espiritual, desânimo. Mas alguém movido de bondade e misericórdia, ele conduziu a Jesus nessa noite. E Jesus está aqui dizendo para você:
Diga para ele assim: eu estou mudando a tua geografia. Essa moça de vestido listrado aqui, se coloque de pé, por favor. Deus está dizendo a você: aquilo que impedia a tua visão, Deus está removendo, e Ele está dizendo: volte para casa e não volte mais ao povoado. Essa palavra é literal para a sua vida: não volte mais lá. Deus te tira de Betsaida, cura a tua visão, e depois que a tua visão está clara, agora é hora de voltar para casa. Porque aquele que te curou agora está mandando você de volta para casa. Talvez vocês chegaram ao final desse ano cansados. É normal no final de um ciclo a gente se cansar. É normal no final de uma obra a gente se cansar. O que não é normal é a gente ficar parado em Betsaida. O que não é normal é a gente se acostumar com a humilhação, se acostumar com o estado de miséria. O que não é normal é a gente se acostumar e permanecer ali pedindo que alguém se mova por nós. Jesus está entrando em Betsaida para curar você, para mover você. Jesus está entrando aqui hoje. E Ele passou aqui, olha, Ele passa pelos lugares. Ele não fica no templo. Esse lugar, esse ambiente é um lugar que foi construído pelas mãos dos homens. Só existe um lugar onde Jesus gosta de estar e ali permanecer. No trono que foi construído dentro de nós. Ele quer permanecer na sua vida. Ele quer te direcionar para casa. Ele quer falar para você. Ele está dizendo: não volta mais para o povoado. Eu já te curei. Eu já te devolvi a visão. Deus está falando com pessoas aqui que voltaram para Betsaida depois de curado. Deus está dizendo: sai daí. Sai, dá no pé. Racha fora. Betsaida não é mais tua casa. Deus já passou, Deus já te tocou, Deus já te curou. Agora volta para casa. Esse povoado não é mais para você. Eu quero finalizar dizendo, chamando você que foi curado, mas que não obedeceu os direcionamentos do Senhor e permanece em Betsaida. Eu quero orar por você que, apesar de estar enxergando, permanece no lugar onde Deus já não tem mais um propósito com você aqui. Você que deseja se envolver em 2021, você que deseja se associar aos amigos do céu e conduzir pessoas a Cristo, Deus está listando novos guerreiros. Deus está listando gente para o serviço evangelístico. As praças estão cheias de cegos e a gente precisa fazer. Pastor, mas eu preciso de um título. Quem foi que te disse que você precisa de um título para
e cego, você só precisa ter perna e visão, só isso. E boa vontade, amor e bondade, é só isso. Não, eu preciso de uma unção para. Você já tem a unção dos céus. Está na hora de você se mover. Eu quero finalizar orando por você. Nós vamos orar, nós vamos terminar esse culto comigo. Já nos preparando para ser revelados, para sermos revelados. Eu gostaria que você que precisa sair da descarga. Eu não estou falando da casa dos seus pais, eu não estou falando de Hebron, não estou falando nada disso.